graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Eu quero convidar você para separar alguns minutinhos para juntos nós refletirmos a respeito de alguma coisa da palavra de Deus, a propósito da nossa decisão de estarmos caminhando na busca da revelação da vontade de Deus para os planos que estamos fazendo como obreiros da nossa igreja. Eu gostaria de compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 5, porque ontem Deus usou um dos irmãos para mostrar para nós esse texto e me chamou muito a atenção, a reflexão dele. Então eu gostaria de colocar aqui para você aquilo que Deus me revelou, aquilo que Deus me mostrou acerca do texto bíblico, quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo conversando com a mulher samaritana. Foi uma experiência muito interessante, a experiência do Senhor Jesus, e a visão que o Espírito Santo me deu, eu gostaria de compartilhar com você. Então, eu peço que você fique comigo até o fim do vídeo, prestando bastante atenção a tudo quanto será compartilhado. Tentarei ser o mais breve possível para não tomar muito do seu tempo. Mas, por favor, fique atento, fique atenta ao que será dito aqui, porque eu acredito que vai nos ajudar a clarear ainda mais a nossa perspectiva de abordagem no evangelismo e vai nos dar uma visão ainda maior, mais profunda acerca do que Jesus Cristo deseja para cada um de nós. Evangelho de João, capítulo 4, versos 5 em diante. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: "Dá-me um pouco dessa água", pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: "Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." E a mulher lhe disse: "Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." E a mulher lhe disse: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la." Então Jesus lhe disse: "Vai, chama teu marido e volta para cá." A mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus afirmou: "Foste sincera dizendo, não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido, e isso disseste com verdade." E a mulher disse: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Então Jesus lhe disse: "Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade." E a mulher respondeu: "Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus lhe disse: "Sou eu o que está falando contigo." Jesus aborda essa mulher, a mulher samaritana, inicialmente pedindo água. E
quando ele pede água para ela, ele está, na verdade, pedindo a atenção dela. Ele queria conversar com ela, uma conversa, e aproveita uma necessidade pessoal dele para iniciar essa conversa. Jesus nos ensina uma lição muito interessante aqui. É bom que, ao iniciarmos uma conversa com alguém, nós comecemos a partir da nossa própria necessidade. Porque quando nós começamos a partir da nossa própria necessidade, nós conseguimos captar a atenção da pessoa que a gente está abordando. Jesus conseguiu captar a atenção da mulher samaritana porque ela estava pegando água e ele, a partir da sua necessidade pessoal, pediu água para ela. Quando a gente vai para o verso 10, a gente percebe que aquela mulher, de certa forma, resistiu a Jesus na sua iniciativa. E ela apresentou um problema cultural. Homens não podiam se comunicar com mulheres, e principalmente se fossem mulheres estrangeiras. Homens judeus não poderiam se comunicar com mulheres, principalmente se fossem estrangeiras, e muito mais mulheres samaritanas. Ela usou um argumento cultural para tentar desconversar com Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo usou de uma estratégia muito interessante. Ele rompeu a resistência da mulher samaritana a partir daquilo que ele tinha para oferecer para ela. E ele mostrou para ela uma água mais poderosa e mais pura do que aquela água que ela estava pegando naquele poço. E a expressão que ele usa no verso 10 é muito profunda. Ele diz: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então o Senhor Jesus aguçou a curiosidade daquela mulher, e ela ficou perguntando para ele: que água é essa, que é melhor do que a água do nosso poço, do poço do pai Jacó? Que água é essa que você está oferecendo para mim, e que é uma água que tem mais importância do que a água que eu estou pegando aqui no poço de Jacó? Jesus, então, começou a apresentar para ela aquilo que ele queria fazer, que era justamente falar de si mesmo e falar da salvação que ele pode dar para qualquer pessoa que o busque. Para quebrar a resistência da mulher samaritana, o Senhor Jesus falou da água da vida. Jesus Cristo é a água da vida. Certamente nas nossas abordagens nós vamos encontrar pessoas que resistirão, e a partir disso a gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos dê a orientação para, ouvindo o que está sendo dito, estarmos apresentando Jesus Cristo como aquele que é o maior provedor. Seja qual for a divergência que aconteça, Jesus Cristo está acima de todas essas coisas. Seja divergência cultural, seja divergência religiosa, seja divergência emocional, social, enfim, qualquer tipo de divergência. Jesus Cristo está acima de tudo isso. Assim como ele está acima da água do poço de Jacó, ele também está acima de toda e outra qualquer divergência que porventura for apresentada como resistência. Ele rompeu a resistência da mulher samaritana quando ele falou que lhe apresentaria a água da vida, porque logo a seguir ela se interessou. Jesus atingiu a necessidade daquela mulher. Ele fez ela perceber que mais importante do que a água do poço de Jacó, a água da vida poderia resolver todos os problemas dela. Inicialmente dá a impressão que ela não entende muito a colocação do Senhor Jesus, mas um pouco mais adiante a gente percebe que ela acaba compreendendo. O Senhor Jesus aproveitou a necessidade dela e apresentou-lhe a solução. No verso 15, nós vemos a mulher dizendo: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui tirá-la. A impressão que dá é que ela pensou que fosse uma água comum. Mas o Senhor Jesus deixou bem claro para ela que aquela água que ele estava oferecendo era a água da vida. Ele mostrou para ela a necessidade. E a partir daí,
ele então atingiu o coração dela. Depois de mostrar a necessidade, Jesus então aborda o problema da vida da mulher samaritana e com isso ele revela o seu caráter profético. O problema da mulher samaritana é que ela não era realmente casada. A situação moral dela estava indefinida. E Jesus aborda isto quando ele diz: mulher, vai, chama teu marido e traze-o para cá. Quando ela diz que não tem marido, ele então revela seu caráter profético. Ele diz: disseste o bem, você tem um homem agora com quem vive, mas ele também não é seu marido, porque você já teve 5 maridos. É como se Jesus tivesse revelado para ela uma verdade que provavelmente era impossível a qualquer homem judeu revelar, e Jesus revelou. Ela entendeu isso como a característica de um profeta, e Jesus realmente é profeta. E isso quebrantou o coração dela. Além de mostrar a necessidade, Jesus também abordou o problema da vida daquela mulher. Aqui nós aprendemos com Jesus uma estratégia muito interessante. Em nossas abordagens, nós precisamos, primeiramente, detectar a necessidade e depois detectarmos problemas. Falarmos da necessidade e depois mostrar problema. A necessidade. Todos nós precisamos do perdão dos nossos pecados. O problema. O pecado que afeta a alma e nos tira da presença de Deus. O Senhor Jesus fez exatamente assim com a mulher samaritana. Ele nos ensina que a abordagem do problema ou dos problemas da vida de uma pessoa é algo necessário, porque quando nós abordamos problemas, logo a seguir temos que pensar na solução. E o Senhor Jesus apresentou para a mulher samaritana a solução, a água da vida. Quando nós apresentarmos os problemas, nós precisamos também apresentar a solução para os problemas. Jesus Cristo, a água da vida. Jesus é a solução para todos os problemas. Jesus é a solução para todas as necessidades. Mas o Senhor Jesus mostrou para aquela mulher uma outra coisa. Ele mostrou para aquela mulher a mudança de vida a partir de uma atitude. Quando a gente lê os versos 23 e 24, a gente observa algo muito profundo que me chamou muito a atenção. Ele diz assim: mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. O Senhor Jesus está mostrando aqui, além de mostrar a solução para o problema, a solução para a necessidade, ele está também mostrando o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? É que nós todos sejamos seus adoradores, verdadeiros adoradores. E Deus está buscando esses verdadeiros adoradores. Ao compartilhar isso com a mulher samaritana, ele estava dizendo para a mulher samaritana que adorar em Jerusalém, adorar em Samaria ou em qualquer outro lugar era algo pouco importante. O mais importante é adorar a Deus em espírito e verdade. Adorar a Deus com o coração puro, com o coração sincero, com o coração aberto. E essa deve ser a nossa mensagem quando nós estivermos abordando alguém com quem estejamos falando de Jesus. Não é necessário estar apresentando a igreja A, a igreja B, a religião A, a religião B. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E o propósito principal dele é que nós sejamos verdadeiros adoradores. A minha pregação, a sua pregação, a nossa pregação deve ser: Jesus é a água da vida, que sacia a nossa necessidade, sacia a nossa sede. Jesus é a água da vida, que nos ajuda na resolução dos nossos problemas, sejam eles quais forem. E Jesus é a resposta que temos ao propósito de Deus. Jesus veio buscar-nos e nos salvar. E Jesus veio nos transformar em verdadeiros adoradores, adoradores esses que o Senhor Jesus está procurando. Nossa abordagem deve ser essa: lembrar que o propósito de Deus é buscar verdadeiros
adoradores. A mulher samaritana reconheceu o Senhor Jesus como profeta, reconheceu o Senhor Jesus como o Messias, e ela reconheceu o Senhor Jesus também como o Cristo. Nossa abordagem precisa ser simples assim como a de Jesus, mas deve ser clara e suficiente para que os que nos ouvirem possam reconhecer Jesus como água da vida, como profeta e o Messias de Deus, e aquele que veio para cumprir o propósito do Senhor, trazer verdadeiros adoradores para a presença dele. Acredito que essa reflexão vai nos ajudar a pensar melhor sobre como podemos compartilhar o Evangelho de Jesus com aquelas pessoas as quais estaremos abordando quando estivermos no nosso impacto evangelístico. E eu espero, sinceramente, que tudo que foi compartilhado aqui possa ajudar você a refletir sobre esse grande desafio que temos diante de nós. Deus abençoe você, o seu dia, a sua vida, a sua saúde, a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, separe agora esses 5 minutos restantes dos 20 e ore colocando diante de Deus o propósito que Ele colocou no nosso coração para o próximo domingo. Deus abençoe você em nome de Jesus.